ativamente. Uma graça de Deus, pela graça de Deus, é que nós nos mantemos sempre seguindo ao Senhor. Gostaria de convidá-los para ficarem de pé. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no texto que foi lido. E vamos ler só os 3 últimos versículos. No livro de segundo escreveu São Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. O livro segundo escreveu São Mateus, no capítulo 11, versículo 28 a 30, assim diz a palavra de Deus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oremos. Soberano Deus, Criador dos céus, da terra, do mar e de todas as coisas, bendito seja teu santo nome. Senhor Deus, queremos agradecer por esta oportunidade ímpar que tu tem nos dado de estarmos aqui nesta igreja com esses amados irmãos, para mesmo aprendermos mais de ti, para ouvirmos os teus ensinamentos, para ouvirmos realmente a tua santa palavra. E quero mesmo pedir de ti a direção, que o teu Santo Espírito seja mesmo aquele que esteja conduzindo. Eu seja apenas um instrumento nas tuas benditas mãos, para que esta palavra venha ao encontro das nossas necessidades, para que através dela possamos transformar vidas, para que através dela possamos conhecer a salvação eterna, aquela que vem dos altos céus. Muito obrigado, fica conosco, nos abençoa. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Podeis assentar. Há diversos textos bíblicos que eu gosto, mas esse é um dos que mais eu gosto. Essa passagem realmente, como cantamos o hino manso e suave, Jesus convidando. Ele aqui está fazendo um grande convite a todos nós. É verdade que muitos não aceitam o convite, muitos, falando bem em português, bem claro, muitos não estão nem aí para esse convite. Mas conforme foi lido anteriormente, no versículo 25 ao versículo 27, na introdução desta pregação, eu gostaria que nós verificássemos inicialmente 3 atributos essenciais de Deus, que ajudam-nos a compreender o texto como um todo. No versículo 25, que fala do regozijo, ele diz assim: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. O evangelista aqui, ele conta que Jesus está mesmo se regozijando, ele está se alegrando por essa oportunidade que o Pai lhe deu para levar essa mensagem. Ele não escolheu, como ele diz aqui, aos sábios, aos instruídos. Muito embora saibamos que tem sábios e tem instruídos que aceitaram esse convite. Mas eu diria assim, uma das ordenanças de Deus a esse respeito, ela se refere muito na questão até da humildade das pessoas. Por isso que no negrito aqui diz assim: Jesus, o Salvador dos humildes.
E é real. Muitas vezes, né, você vê que a humildade é uma das primeiras, se não a primeira bem-aventurança. Bem-aventurado os humildes de coração. E essa é uma necessidade maior que todos nós temos que ter para receber os ensinamentos de Jesus. Os evangelistas contam que Jesus chorou. Ele chorou 3 vezes e apenas uma, como nesse caso aqui, ele se regozijou, se alegrou com essas boas novas que é a palavra de Deus. E qual foi a causa do regozijo do nosso Senhor? Foi a conversão de almas, a possibilidade de almas serem convertidas. A aceitação do Evangelho por parte daqueles que eram simples e pequeninos entre os judeus. Enquanto os sábios e instruídos estão rejeitando a palavra de Deus. O Senhor viu neste mundo muitas coisas que o entristeceram. Ele contemplou a obstinada cegueira do povo, né? Ignorância da ampla maioria daqueles entre os quais ele realizou o seu ministério. No versículo 26, ele prossegue dizendo: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Nós aqui estamos vendo a soberania de Deus. Nessa escolha. O João, capítulo 15, versículo 16, ele diz: não foste vós quem escolhestes a mim, eu escolhi a vós outros. A soberania de Deus é muito grande. Ele sabe e ele escolhe as pessoas. Existem pessoas para as quais Deus ocultou a salvação e outras para as quais ele as revelou. Aqui ele diz que revelou a quem? Aos sábios, não, nem aos instruídos, mas aos pequeninos. A ideia que se tem de pequenino é de uma pessoa menor, mas é que a ideia maior desse texto é no sentido da humildade, conforme eu já falei, pequenos no entendimento, mas humildes de coração. Ficou patente a soberania de Deus aqui. Existem pessoas para as quais Deus ocultou, como eu falei, e outras para as quais Ele as revelou. Porém, nunca esqueçamos que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Imagina, se nós tivéssemos essa ideia de que Deus é soberano, que Ele está elegendo as pessoas, nós não levaríamos a palavra? Não, não é assim. Nós temos que levar a palavra, porque nós não conhecemos os eleitos de Deus. Eles precisam ouvir, porque a salvação vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Aqui no versículo 27 ele prossegue: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Finalmente, nesse versículo 27, vimos a majestade, a dignidade, a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: tudo me foi entregue pelo meu Pai. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. No domingo passado eu estava pregando lá na igreja onde eu congrego, Igreja Evangélica Hebron, e eu estava realmente falando de Jesus Cristo. E especialmente que Ele é tudo, que Ele é, além de ser eterno, Ele é Deus. Essas são palavras daquele que o próprio Deus, e não apenas um homem,
que é o próprio Deus e não apenas um homem. Porque Jesus veio como Deus e é como homem. Confiemos as nossas almas inteiramente ao Senhor Jesus Cristo. Ele é poderoso para salvar-nos. Por isso, no verso 28 aqui, ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque o Filho é soberano em revelar Deus, ele tem autoridade para convidar pessoas. Manso e suave, Jesus convidando. Nós cantamos, não foi? E você pode até perguntar: Cristo revela o amor do Pai para alguém como eu? Você pode perguntar até. Os versículos a seguir são um precioso encorajamento e merecem ser ouvidos com especial atenção. Nesses mais de 2000 anos, eles têm sido uma bênção para o mundo e têm beneficiado a milhões de pessoas. Inclusive o que estávamos falando aqui. Benefício que Deus me deu, a vida que eu levava, a transformação que Ele fez na minha vida, no ano de 1998, quando eu tinha 48 anos de idade. Eu moro bem em frente à Igreja Evangélica Hebron. E a transformação veio através dele. Mas ele faz o convite, mas tem uma condição. Veja o versículo, no mesmo versículo 28. Quem é que ele está chamando? Todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Essa é uma descrição, amados irmãos, ampla do ser humano. Todos quantos desejam tornar-se livres de alguma carga do pecado, é esse que ele está convidando. Você está querendo deixar essa tonelada de carga que você carrega? Eu deixei a minha, não aguentei. Romanos 3, 23, ele diz, a Bíblia diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos ainda 3, 10, 11 diz: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda e não há quem busque a Deus. É triste essa situação de ouvir isso. Não há quem busque a Deus. Ele precisa nos convidar, nos chamar. É Ele que vem a nós. Cansados e sobrecarregados. Você está cansado das tentativas inúteis e não consegue mudar a sua vida? Nós estamos findando o ano. E normalmente, quando acontece esse período da época natalina, do ano novo, nós enchemos de promessas os outros. Não, agora, esse próximo ano, eu vou mudar. Vai ser tudo diferente. Vou deixar para trás. Fiz isso sozinho, 40 e tantos anos. Não consegui. Ninguém não consegue. Precisa de Jesus, precisa vir a Jesus. Ninguém consegue por nós mesmos.
homem é pecador por natureza. Ele nasce pecador. Todos nós somos criaturas de Deus, mas nós não somos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. João narra isso no capítulo 1. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, vejam a forma do verbo, de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus quando aceitamos Jesus. Nós vamos participar da família cristã. Nós nos tornamos filhos por adoção. É a Bíblia que fala isso. Você está sobrecarregado. Pois o que mais sobrecarrega o homem é o pecado. Pois o homem sem Cristo é o quê? É escravo do pecado. O que é mesmo o pecado? A Bíblia diz o que é. 1 João, ele diz, capítulo 3, versículo 4b. Porque o pecado é o quê? A transgressão da lei de Deus. Eu gosto de ler a Bíblia, que ela me ensina tudo. Ela diz o que é o pecado. Ela diz o que é o Evangelho. Tudo a Bíblia diz. Ensina, nos ensina. Então, o mundo chama o pecado de diversas maneiras. Não sei se vocês já perceberam. Uns dizem defeitos de caráter. Bonito, né? Defeitos de caráter. Outros, defeitos de personalidade. São nomes bonitos, né? Que envolvem, assim, a pessoa, né? Defeitos de personalidade. Já outros dizem, é fraqueza. É uma fraqueza humana. Mas o pecado é isso que eu falei para vocês. É a transgressão da lei. Isso é o pecado. A Bíblia diz que sem Cristo, nós andamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, o quê? Filhos da ira. Você sabia que o pessoal fala aí que nós... Eu fui criado no catolicismo romano e nós aprendemos que nós somos filhos de Deus. A Bíblia fala que nós somos filhos da ira. Mas eu já disse como é que nos tornamos filhos de Deus. Quando vamos a Jesus. Nós somos adotados, como eu falei, na família cristã. Assim sendo, somos automaticamente levados a fazer as obras da carne. E são conhecidas as obras da carne, meus amigos, amados irmãos. Prostituição, lascívia, impureza, idolatria, feitiçarias, dissensões, discórdia, ciúme, iras, inveja, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas. A respeito das quais eu vos declaro, como outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os tais que praticam estas coisas. Isso está onde? Em Gálatas 5, 19 a 21. Por isso Jesus está convidando pessoas para segui-lo. Ele está convocando. Ele não está só convidando. Ele está convocando. Quer ver? Vocês querem ver? Vejam em Marcos 8:34. Marcos 8:34. Eu tenho aqui escrito, mas eu vou ler aqui da Bíblia. Marcos 8:34. Diz assim:
Então, convocando a multidão, juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém, convocando a multidão, convidando e convocando, né, a multidão. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Para seguir Jesus, o primeiro passo é o quê? Nos negar a nós mesmos. Mas muitos querem e dizem que estão seguindo Jesus, mas não se negaram nada, não mudaram nada. Aí é difícil. Por isso Jesus está convidando pessoas para segui-lo. Mas esse tipo de pessoa que tem que negar a si mesmo. Mas além do convite, além desta condição que ele está dando, ele dá uma outra condição no mesmo versículo 28, final do versículo, ele diz: e eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. Essa é a promessa que ele está dando para aqueles que atendem o seu convite. Ele vai te aliviar. Sabe o que é bonito na Bíblia? É a verdade. João 8,32, né? Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. A Bíblia não está dizendo aqui que ela vai eliminar os teus problemas. Eu vinha subindo aqui na escada, um dos irmãos ia subindo, eu dei boa noite para ele, boa noite, respondeu: como está você? Ele disse: a gente vai levando. Eu disse: é assim mesmo. Alguns com problemas, outros com problemas de saúde, outros com problemas financeiros, outros. Ele disse que ia eliminar esses problemas das nossas vidas. Ele não está dizendo isso aqui não, ele está dizendo que vai aliviar. E tem igreja aí dizendo que vai acabar com todos os teus problemas. Porque a situação aqui não é problema, discussão de problema financeiro e de saúde, é da salvação da vossa alma. E eu vos aliviarei. Esta promessa é bem clara, ela não está dizendo, quer parar de sofrer? Não está dizendo isso não. Quer ser empresário? Estão oferecendo isso. Aceita Jesus, vou ser um empresário. Pode ser que aconteça de você ser empresário, mas a condição maior para aceitar Jesus não é essa, para ser empresário. Vem ser cabeça e não cauda. Vocês já viram essas mensagens, né? Está aí na televisão, no rádio, em todo lugar, o pessoal oferecendo tudo isso. Tem placas na rua. Quer parar de sofrer? Mas tem algo muito mais importante do que tudo isso, do que estas coisas que eu falei. No final do versículo 29, ele diz: e achareis descanso para a vossa alma. Vou ler o versículo todo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descansos para a vossa alma. A salvação. Aí sim, descanso para a vossa alma. É a promessa. Só Ele tem autoridade para te oferecer a salvação, amados irmãos. Só Ele, só Jesus. Só em Jesus é que nós somos salvos. Você conhece o hino? Só em Jesus é que nós somos salvos. Só Ele tem essa autoridade. O versículo 27 ele diz: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. Ninguém conhece.
Veja a autoridade que ele tem para fazer isso. Versículo 29, todo. Tomai sobre vós o meu jugo, e ele vai te segurar. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. Você sabe o que é jugo? Que a Bíblia fala aqui? É aquele, quem é do interior como eu, fica fácil de entender. Quando eu vi aqui, eu entendi logo. Que os animais usam para arar a terra, ou para fazer qualquer serviço pesado, eles usavam um pau que cola um animal no outro, eles medirem força entre si e puxarem o que for preciso puxar, ou arar, e etc. Você vai colado um no outro. Colado um no outro. Tomai sobre vós o meu jugo. Imagina, você vai colar em Jesus, aí ele diz, e aprendei de mim. Você vai aprender, você vai estar com ele, você vai estar em comunhão com Jesus. A tendência é o quê? É aprender. Quem diria, em 1998, que eu poderia estar aqui falando para vocês? Só o poder de Deus. Só a salvação de Deus. Por mim mesmo, impossível. Mas eu aprendi dele. Primeira coisa que eu fiz, em 3 meses na igreja, foi para o seminário. 3 meses na igreja. Eu fui para o Seminário Teológico Hebron. Fiquei lá 4 anos e uns meses. Terminou o seminário, fiquei 10 anos lecionando, porque o seminário me aproveitou para ser professor. Mas isso é de mim? Não. Absolutamente não. Tudo veio do Senhor, tudo veio de Deus, tudo é Ele que faz acontecer nas nossas vidas. De mim eu não sou nada. Absolutamente nada. Versículo 29, Jesus explica e ele vai falando para dizer para nós como é que ele vai nos aliviar. Tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. Ele vai te segurar, como eu falei. Ele diz mais, aprendei de mim. Ou seja, tornem-se meus aprendizes. Submetam-se aos meus treinamentos. Em todas as coisas, sujeite-se à minha vontade. Seja toda a vossa vida uma comigo. O terceiro, ele diz, sou manso e humilde de coração. Pode ir acompanhando aí, se vocês quiserem, versículo 29. Sou manso e humilde de coração, para assegurar que sua bondade supriria cada uma das nossas necessidades. Isso ele promete, e você não vai passar necessidades se você está com ele. E os carregaria como uma mãe carrega a sua indefesa criança, e é isso que ele vai fazer contigo. Os primeiros dias das nossas vidas, nós vamos precisar, mas no segundo dia nós vamos também. No terceiro dia, nós vamos ter dependência total, mas de Jesus nas nossas vidas. Quarta coisa que ele nos diz, e achareis descanso para a vossa alma. O descanso mais profundo e permanente que resulta de conhecê-lo melhor. Que bom conhecer mais Jesus. Leia, passamos a ser leitores assíduos da Bíblia, das Sagradas Escrituras, da comunhão mais íntima.
da completa rendição e da mais profunda afinidade. A Bíblia fala que quando o apóstolo Pedro seguia Jesus de longe, ele o negou 3 vezes. Por quê? Porque ele estava seguindo Jesus de longe. E nós temos que segui-lo de perto. Naquele primeiro que ele diz do jugo, eu esqueci de falar para vocês, agora lembrei. Que ele diz, nós temos que segurar na mão de Deus. Com o jugo nós estamos colados nele. Não é, aliás, ele está nos segurando, não é nós. Tem um cântico aí, religioso, que fala de segura na mão de Deus. Nós segurando na mão de Deus, nós podemos soltar. Mas ele segurando na nossa, jamais. Há uma diferença. Olha essa diferença entre você segurar na mão de Deus e deixar que ele segure na tua mão. É outra coisa. No verso 30, Jesus diz assim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus encerra suas considerações encorajando os seus convidados a lhe seguir. Ele diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sem dúvida que existe uma cruz para ser carregada. Ele não disse? Pegue a sua cruz e me siga. Todo mundo vamos ter a nossa cruz para carregar. Indubitavelmente existem provações e testes a serem enfrentados e batalhas a serem travadas. Mas os consolos que a palavra de Deus, o Evangelho nos dá, ultrapassam muito o peso da cruz. Nós temos esse conforto dia a dia. Comparado com o serviço do mundo ao pecado, comparado às cerimônias judaicas, vocês sabem que tem até igrejas que se dizem evangélicas fazendo essas cerimônias judaicas? Esquecendo que de Romanos 15,4, tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino é que foi escrito. Tudo que o Antigo Testamento fala é apontando para Jesus Cristo. E muitos ainda estão lá, fazendo aquelas cerimônias judaicas. Quando Cristo pagou tudo e nós não precisamos mais dessas cerimônias. Ele foi o nosso sacrifício perfeito. A escravidão, as superstições. Você sabia que tem muita gente ainda que se dizem igrejados, que estão em alguma igreja, com as superstições, ligados às superstições? Eu era não saía de casa se não lesse o horóscopo. Nasci dia tal, eu sou peixe. Hoje vai ser um dia, não sei o quê. São superstições do mundo. Tem muita gente ligado ainda a essas coisas. Essas superstições humanas têm atrapalhado a vida espiritual de muita gente. Pode crer. Abandonam os ensinamentos de Jesus por estas coisas. Serviço prestado a Cristo é muito mais leve e fácil. Nós não precisamos mais de sacrificar nada. Tem gente carregando uma pedra na cabeça na procissão, outro carrega. Não precisa disso. Alguém que está fazendo isso está duvidando do sacrifício de Jesus. Ele já carregou a cruz por ti. Ele já foi para o Calvário, morreu no Calvário por nós, por mim, por vocês. E tem gente fazendo esse sacrifício até hoje. Inútil, negando o sacrifício de Jesus. Ainda hoje alguém postou para mim, lá de Santarém, a procissão, um sobrinho meu, falando essas coisas.
dizendo que ele estava ali carregando, muda a roupa, tem gente que vai com uma roupa especial para fazer essas coisas. Irmãos, agora que aprendemos e já sabemos o caminho que nos leva à salvação, o que vos impede de aceitar o convite de Jesus? O que vos impede? Acaso não tens pecados a serem perdoados? Ele fala conosco como falou aos judeus: vinde a mim, vinde a mim. E acrescenta: o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Ele fala isso em João 6,37. Quem de vocês aqui se habilita? Aqueles que ainda não aceitaram esse convite. Quem se habilita? E passa a cantar conosco nos nossos cultos o hino 375 do cantor cristão, que diz assim: vivo feliz. Eu vou só recitar, eu não vou cantar, mas eu amo esse hino. Vivo feliz, pois sou de Jesus. E já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta ao Senhor. Quem tem coragem de fazer isso? Eu não tinha essa coragem. E hoje Ele me dá essa coragem até de cantar. Aos amados irmãos que já aceitaram o convite do Senhor Jesus, quero deixar aqui 2 versículos a vocês. Em João, abram suas Bíblias, por favor, para encerrar essa mensagem. Em João 15, 4 e 5. João 15, 4 e 5. Eu quero deixar essa palavra como um incentivo a vocês que já aceitaram o convite de Jesus. Um incentivo para que vocês continuem na fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Na fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz a palavra assim, 15:4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Imagina, hein? Sem mim nada podeis fazer. Vamos baixar nossas cabeças? Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por ouvirmos a Tua Santa Palavra. Sabemos que ela é viva, ela é eficaz, ela não volta vazia. Que esta noite, Senhor, ela venha mesmo ao encontro da necessidade de alguma pessoa, um amado amigo que esteja aqui ou amiga, precisando dessa mensagem salvadora, desse convite salvador. Desse convite que o nosso Salvador Jesus Cristo está fazendo: vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Quantos que precisam ser aliviados dos pecados? Quantos que precisam vir a Ti, Senhor?
Olha com teu olhar de misericórdia para essas pessoas. Usa do teu amor, da tua benignidade, bondade e perdão. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas vidas, que outrora te demos, mas pela tua graça estamos aqui, aliviados, porque o teu jugo para nós é suave e queremos permanecer em ti, porque reconhecemos, Senhor, que sem ti nada podemos fazer. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Obrigado, irmãos.